A 11ª hora. Olá pessoal! Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do especial sobre a guerra. Já não posso mais! Viver Já não assim. posso mais com isto, meu. Mas tem de ser. Pois, Foi isso exato. que nós tínhamos. É super importante, tem de ser. Pronto, nós ontem tínhamos feito um pequenino resumo do primeiro episódio. Para aqueles que não viram, por favor vejam o primeiro episódio do Bocas de Incêndio. Portanto, nós falámos precisamente no primeiro episódio da história da Ucrânia, dos inícios do nazismo na Ucrânia, do Stepan Bandera, do racismo e demografia. Okay? Falámos de mais algumas coisas, mas pronto, assim, de maneira geral, fizemos um resumo do que já dissemos. Portanto, neste episódio vamos falar sobre guerras por procuração, a língua... Ai, a língua... Desculpem. A linha temporal das duas grandes guerras, as origens da NATO, o Pacto de Varsóvia, as Guerras Frias, que só houve uma, mas pronto. Armas nucleares, reunificação alemã, objetivos atuais económicos e militares para ambas as partes e como a NATO utilizou grupos Paramilitares, Queres um bocadinho de café? passa comigo hoje. Paramilitares Pega. ultranacionalistas a seu favor. Não, eu tinha a minha água com limão atrás de mim. Não, mas acho que neste momento é café que precisa. Mas eu sou disléxica, I'm sorry. Não faz mal, it's ok. Não. Peço desculpa. Grupos paramilitares. Ok, vamos começar, Não te gente. preocupes, depois vais poder gozar comigo também. Quando Ok. me engano. Nice. So, let's go. Queres começar? Como queiras. Ok. Então, o que é uma guerra por procuração? Ou em inglês, se quiserem, não mexas as pernas, faz favor. O que é uma guerra por procuração, como eu estava a dizer em inglês, para quem conhece, proxy wars. Uma guerra por procuração é essencialmente uma guerra entre dois intervenientes, ou por exemplo entre dois países. Neste caso, vamos aplicar os exemplos da América e da Rússia, ou dos Estados Unidos e da Rússia, que têm lugar num terceiro país, ou seja, esses eventos bélicos, essas guerras têm lugar num terceiro país, que neste caso será designado como a Ucrânia. E o objetivo das guerras por procuração é fazer com que haja um conflito entre os dois países, mas sem eles intervirem militarmente diretamente no confronto entre si. Ou seja, há um território, há um país que recebe a guerra, em vez de serem os países, vamos dizer, países mandatários a ter que lutar entre si. Por exemplo, vou dar um exemplo em relação a isto, que é a guerra entre o Irão e o Iraque. Por exemplo, ambos os países armaram fações rivais, ou seja, fações que estavam uma contra a outra e disputaram entre si na guerra do Líbano. Claro que existe sempre a possibilidade, porque quando estamos a falar de guerras é sempre assim que acontece, um bocado. Há sempre a possibilidade que uma ou ambas as fações se revoltem contra os próprios países que originalmente estão a servir. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, os grupos armados que são normalmente treinados por os Estados Unidos, ou por outro país, ou pela Rússia, caso seja, embora a Rússia não... Tirando a Síria, penso, acho que eles nunca tiveram em muitos conflitos. Mas eu depois posso tentar procurar uma imagem para demonstrar isso. Sim, só para fazer uma comparação. Exatamente. Visual, é mais fácil. Como eu estava a dizer, esses próprios grupos armados nesses países podem se revoltar, vamos dizer assim, virar contra os países que estão a servir, neste caso, porque esses próprios grupos têm interesses próprios também. E se eles virem que os interesses deles não estão a ser respeitados ou salvaguardados, isso pode acontecer. Posso também dar um exemplo para esta questão dos grupos que se viram contra os países mandatários. Por exemplo, a guerra no Afeganistão, onde grupos apoiados pelos Estados Unidos se viraram contra eles e criaram então os núcleos Talibã e da Al-Qaeda. Foi isso que aconteceu, basicamente. Eram grupos que originalmente eram apoiados pelos Estados Unidos no combate, mas que por uma razão ou outra, por um interesse ou outro, se viraram contra eles, essencialmente. E muitas vezes as pessoas que estão de fora pensam que são grupos que aparecem do nada e estão ali tipo, e bombardeiam. Não, são grupos que são treinados, muitas vezes, pelos próprios países, que depois
os critico. Exatamente. Pronto, avançando. Portanto, vamos continuar com o assunto, mas neste caso acho importante nós falarmos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ontem nós fizemos uma imagem, por acaso estamos a fazer uma imagem, que tem as razões da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu vou citar as razões de cada uma e deixamos a imagem no ecrã para quem quiser. E porquê é que, só desculpa interromper-te, Ok, porque é que é importante mencionar um pouco a questão das guerras mundiais? Porque, como em todas as guerras, há sempre parâmetros e características das próprias guerras que são transversais Sim, exatamente. a todos os conflitos, a todas as guerras. Portanto, é por isso que achamos importante colocar aqui esta parte de um pequeno resumo sobre o que é que aconteceu nas guerras anteriores. Portanto, as causas da Primeira Guerra Mundial foram o imperialismo, a partilha da África, disputas prévias não resolvidas, um complexo sistema de alianças, os governos não unificados, atrasos e discrepâncias nas comunicações diplomáticas, a corrida armamentista, o planejamento militar rígido e os movimentos ultranacionalistas como o irredentismo. Só para explicar o que é o irredentismo, caso Força. tenham dúvidas, o irredentismo é basicamente o sentimento de um país que tem. É complicado de explicar, porque o irredentismo está na origem, muitas vezes, quer de um sentimento saudável e fraterno em relação entre os dois países, mas também pode estar na origem de nacionalismos exacerbados e da pretensão à conquista de outro país. E é isso que quer dizer. O irredentismo é o sentimento, por exemplo, um sentimento de um país em relação a outro, em como esse país, culturalmente, socialmente, lhe pertence. Exatamente. Quer isso já tenha acontecido no passado ou não. Você está já também a Sim, perceber o que eu estou a dizer. sim, eu estou a perceber. O que pode levar, lá está, pode por um lado levar a questões fraternas e de respeito e de ajuda mútua, mas por outro lado pode levar a que esse país também se sinta na obrigação quase, se calhar não é bem a palavra, mas na obrigação praticamente de intervir e de conquistar esse país caso haja algum tipo de conflito. Mas depois podem pesquisar mais sobre isso. Sim, depois nós deixamos, como sempre, os links em baixo do vídeo. Portanto, as causas da Segunda Guerra Mundial foram o expansionismo alemão, o nazismo, as disputas por territórios, o revanchismo da Alemanha contra a França, o investimento na produção armamentista, a invasão da Polónia por parte da Alemanha e depois a França declara guerra direta à Alemanha depois da invasão à Polónia. É por isso que existe exato, isso volta à parte do revanchismo da Alemanha contra a França, não só por essas razões, mas por algumas razões, por exemplo, até a nível de capacidade militar da França. Que é sempre um problema de equilíbrio de poderes. Sim, exatamente. Sejam económicos, militares ou sociais. E é isso que se resume essencialmente os conflitos. É sempre essa a questão. É sempre essa a questão. Portanto, vamos seguir com a origem da NATO. Ou seja, já passamos a parte das guerras e agora vamos para 1949, onde esta organização foi criada, no contexto da Guerra Fria, portanto, com o objetivo de constituir uma frente oposta ao Bloco Comunista que existia na Rússia. Bloco Soviético atual. Sim. Que, aliás, poucos anos depois, lhe haveria de contrapor o Pacto de Varsóvia. Exatamente. Portanto, queres explicar o que foi o Pacto de Varsóvia? Basicamente, o Pacto de Varsóvia é uma reação direta à criação da NATO. Ou seja, os aliados existiam já como toda a gente sabe, como toda a gente aprendeu nos livros de história, os aliados existiam. Inicialmente, podemos dizer que na Primeira Grande Guerra, se calhar estranhamente ou não, para muitos, os Estados Unidos e a União Soviética estavam aliados. Eram aliados. Sim, exatamente. Não eram muita inimigos. gente não sabe. Lá está, porque exatamente por interesses contra outros impérios. Claro. Porque neste caso viam-se ameaçados pelo Império Alemão que estava a conquistar à força, ou seja, a ocupar a Europa. Neste caso, altura. na Primeira Grande Guerra era também. Estou a falar da Primeira Guerra. Estou a falar da Primeira. Desculpa, na altura da Primeira, eles eram aliados. Os Estados Unidos sim, exatamente. E a União Soviética. Sim. Porque existiam interesses contra outros impérios que estavam a tentar. Lá está, as questões da partilha de territórios coloniais e tudo mais.
Por acaso pensava que estavas a falar da Segunda não, Guerra. não, na Pensei que já primeira, na estava- primeira guerra. Porque na segunda guerra eles não foram propriamente aliados. Sim, ok, mas Porquê? eu por acaso pensava que estavas Porquê? a falar da Segunda Guerra. Porquê? Porque, precisamente, uma das razões foi o Stalin ter feito um acordo com o Hitler na altura. E E se que eu calhar, acho- foi isso que os tirou um bocado do caminho de fazer eventualmente uma aliança com a União Soviética. Estás a ver? Porque eles perceberam isso, sendo verdade ou não sei qual foi a intenção do Stalin. A meu ver, e tudo o que eu pesquisei, foi por uma questão de proteção interna. Alegadamente. Alegadamente. Não, alegadamente, e está escrito. Sim, ok, mas por uma questão de proteção Mas também. há sempre esse debate dos historiadores sobre essa situação. E acho que foi por isso que eles se tornaram também, e pronto, claro, a questão do comunismo, não é? Uhum. Que é uma oposição política ao sistema capitalista, que Exatamente. é o sistema ocidental. Sim. E pronto, e por essa mesma razão, as pessoas quando pensam que foi uma aliança que foi criada para defender a paz, ok, foi esse o mote inicial. Mas eu nem sei se tínhamos aqui, não tínhamos escrito também a questão aquilo que tinha dito aquele general, o primeiro secretário-geral da NATO, aquela expressão. Eu penso que não, ou sim. Espera aí, penso que sim. eu vou ver. Mas como eu estava a dizer, em relação às origens da NATO, a gente pensa que foi criado com o intuito propriamente de defender a paz, ok, pode haver um lado, mas não. Se não pusermos aqui, nós vamos deixar aí a imagem. A questão é que não sei porque eu se tinha quiseres. criado isso. Eu tinha colocado isso e era super importante para perceber. Pronto, essencialmente o que ele tinha dito nessa parte, não sei, desapareceu por alguma razão. Mas nós tínhamos. Senão nós podemos fazer uma imagem. Posso E pôr eles uma tinham dito imagenzinha. que a data da criação da NATO era, a ideia era na pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, o propósito da NATO pós-Segunda Guerra Mundial seria conter a Alemanha, por causa da ameaça nazi, proteger os Estados Unidos. Uhum. Não, eles não disseram proteger a Europa, atenção, super importante. Sim, exatamente. Não tá, foi o primeiro secretário-geral da NATO que o disse. E conter a União Soviética. Conter o comunismo, se quiser. Uhum. Foi esse o propósito do avanço da NATO até aos dias de hoje. Inicialmente foi combater o nazismo. Uhum. Depois foi outra coisa. Então o Pacto de Varsóvia, para avançar, foi basicamente um tratado assinado em 1955 e foi renovado em 85, que estabelecia uma aliança entre a URSS, ou a antiga União Soviética, e os países satélites no âmbito da política de defesa, um bocado como fez a NATO, basicamente, com os países europeus. Mesma coisa, em resposta exatamente à criação da NATO. Instituíam um compromisso de cooperação e assistência mútua, associando países como a Albânia, Bulgária, Checoslováquia Sim. e a República Democrática Alemã. Neste caso, ou a RDA, porque lá está, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre RFA e RDA, que é a República Exatamente. Federal Alemã, ou seja, o que pertencia ao lado oeste, portanto, à NATO, Estados Unidos e Europa, e a RFA, que pertencia, RDA, perdão, pertencia à União Soviética, essencialmente. E à França, se não estou em erro, uma parte. Como eu estava a dizer, então, República Democrática Alemã, Hungria, Polónia, Roménia e União Soviética. Esses são os países que fazem parte do Pacto de Varsóvia. Em 68, a Albânia deixou de fazer parte da organização, mesmo sucedendo com a República Democrática Alemã em 1990, ou seja, foi a quando da queda do assinar do Tratado de Reunificação da Alemanha. E posteriormente a estrutura militar do Pacto de Varsóvia foi desmantelada em 1991, o que tem aqui uma coisa que vamos acrescentar em imagem também, que é um documento, ou seja, o documento que tomou o partido, ou seja, que recebeu a assinatura em relação à reunificação alemã, ou seja, a saída desses países que tomavam conta da Alemanha e para que ela se tornasse um todo posteriormente à queda do Muro de Berlim. O que aconteceu foi que, como podemos ler no artigo 7 desse mesmo documento, basicamente, essencialmente há a linha 1 do artigo 7, que diz essencialmente, depois eu vou meter no ecrã, em que todas as instituições, ou seja, a última parte dessa linha diz que todas as instituições que pertenciam até então aos 4 poderes, ou seja, aos Estados Unidos, França,
Reino Unido e... Não, Estados Unidos, França, Reino Unido e a União Soviética, exatamente. Todas essas instituições que até então existiam, instituições militares, quando falamos de instituições falamos no militar, instituições potencialmente governativas também, todo tipo de instituições que existiam até então e que punham em prática essa divisão da Alemanha deveriam deixar de existir. É super importante, isso foi assinado por representantes desses 4 países. Que muitas pessoas não se lembram. Portanto, o que é que aconteceu? Para resumir, o Pacto de Varsóvia, ou seja, a aliança russa, ou à época da União Soviética, deixou de existir com os países circundantes, mas, como toda a gente sabe, a NATO continuou. E porquê? Porque era do interesse do Ocidente que assim fosse, embora eles tivessem dito na altura que foi por uma questão, deixaria potencialmente de existir tanto a parte militar, e seria mais um envolvimento político no novo mundo pós reunificação, não, pós-guerra não, pós-reunificação da Alemanha, ou seja, a partir de 1990. Pronto. Vamos passar agora ou seja, vamos esclarecer um bocado o que é que foi a Guerra Fria. Portanto, segundo as minhas notas, eu sei tudo o que é que aconteceu, mas eu prefiro ler, tal como eu já expliquei nos outros episódios, porque infelizmente o meu cérebro começa a divagar. Portanto, eu prefiro concentrar-me no que tenho aqui. Portanto, a Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica após a Segunda Guerra Mundial entre a União Soviética e os Estados Unidos e os seus respectivos aliados. Portanto, nós tínhamos 2 blocos, o oriental e o ocidental. Portanto, considera-se geralmente que o período que abrange a doutrina de Truman buscava conter o avanço do comunismo junto aos chamados elos frágeis do sistema capitalista, desculpem, de 1947 até à dissolução da União Soviética em 91. Portanto, o termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências. Não houve uma guerra física, digamos. Era mais psicológica que outra coisa. Só queria acrescentar que esta guerra é a guerra que vem a seguir à Segunda Guerra Mundial. Pronto, sim. Não foi dito no início, só para sim, desculpa. Sim, é verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial começámos precisamente com a Guerra Fria. Exatamente. O que é que eu estava a dizer? Termo fria? Sim, o termo frio, como eu disse, é usado porque não houve combate em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração, tal como tu referiste no início do episódio, por isso é que tu começaste a falar sobre guerras foi por por isso procuração. que demos logo esse conceito para perceber porque é que chegámos até agora. Exatamente. Este conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências após a sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazi em 1945. E é importante sublinhar que a doutrina de destruição mutuamente assegurada, a MAD, desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados. Por acaso eu acho que é importante sublinhar o que é a doutrina de destruição mutuamente assegurada. Eu falarei se calhar um bocadinho assim na parte das armas nucleares. Pronto, provavelmente quando falamos das partes das armas nucleares, falamos um bocadinho sobre isso. Portanto, além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos tais como, vou citar aqui, para ser fácil para toda a gente perceber o que é que envolveu esta guerra. Portanto, como eu disse já há um bocado, a guerra psicológica, porque as pessoas viviam basicamente com medo daquilo que podia eventualmente acontecer, ou a Rússia atacar, ou os Estados Unidos atacar, pronto. Era sempre uma tensão enorme que havia com as pessoas. As campanhas de propaganda, basicamente ainda hoje acontece. Mas pronto. A espionagem, os embargos económicos de longo alcance, a rivalidade em eventos desportivos e a corrida espacial. E tal como eu disse, acontece hoje em dia, porque antigamente era irmos até à Lua, hoje é irmos até Marte. Exatamente, super importante. Exatamente. Uma correspondência, Exatamente. um facto super interessante. Exatamente. Por acaso, quando estávamos a fazer esta parte, estávamos a ver... surgiu essa ideia. Sim, exatamente. Estávamos a fazer precisamente ligações. Com todos os seus projetos nesse sentido. Exatamente. Só que numa era tecnológica e muito mais desenvolvido. Claro.
E é importante, por acaso estamos a falar sobre as características da Guerra Fria, porque é um bocado aquilo que nós estamos a viver neste momento, a nível psicológico e a nível tecnológico também. Portanto, queres falar sobre as armas nucleares? Sim. Então, em termos de armas nucleares, porque basicamente a tensão em relação às armas nucleares foi um bocado o que provocou a corrida ao armamento nuclear, foi o que provocou um pouco o desencadeamento da Guerra Fria. E aqui podemos falar um bocadinho na tal teoria que permitiu que teoricamente, não teoricamente porque aconteceu no Japão, mas vamos dizer a utilização de armas nucleares no sentido de destruição completa do planeta nunca aconteceu, um pouco porque foi instaurada uma doutrina que em inglês chama-se Mutually Assured Destruction, ou seja, em português, como a Adriana tinha dito, destruição mútua assegurada. E o que é que isso diz essencialmente? Essa doutrina diz que, tendo em conta a capacidade, por exemplo, a capacidade de uma ogiva nuclear ou de um conjunto de ogivas para destruir um planeta inteiro, tendo em conta a sua capacidade de destruição, que é uma capacidade gigantesca, a utilização de uma ou de poucas dessas ogivas seria suficiente para, num combate entre os dois países, aniquilar o inimigo e aniquilar ao mesmo tempo o país que enviou, que desencadeou o ataque. E basicamente, muito resumidamente, claro que depois é preciso isto é complexo. bastante, não é só assim, mas esse conceito de destruição mútua, ou seja, dos dois países ao lançar, ao fazer um ataque nuclear, estava implícito que os dois países iam ser aniquilados. Ou seja, então o resultado seria nenhum. Porque num conflito o objetivo é que uma das partes ganhe, supostamente, ou então que uma das partes consiga os seus objetivos militares. Exato. Ou económicos, ou seja, o que mas for, neste sobre caso, a outra. não, Mas não neste havia caso não há objetivo nenhum. Não há resultado nenhum. Quer dizer, o objetivo é destruir, O objetivo mas é depois simplesmente disso, destruir. quando há Mas destruição, depois depois disso, não há mais nada. Não há mais nada, Não faz exatamente. sentido nenhum. Portanto, Pronto, e foi a partir então desse conceito que isto evoluiu. E então, depois, o que temos é basicamente, temos 3 tratados importantes que podemos falar, super importantes. Há um deles que não é muito falado, mas que convém falar, e que foi assinado em Lisboa, e que vamos falar mais à frente. Sim, mais à frente. Portanto, começamos com o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi assinado em 68, e entre os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China. Originalmente, o tratado tinha como objetivo limitar o armamento nuclear desses 5 países, sendo que a antiga União Soviética foi substituída pela Rússia, em que ficaram obrigados a não transferir essas armas para os chamados países não nucleares, nem auxiliá-los a obtê-las. A China e a França, entretanto, não validaram o tratado até 1992. Seguimos então com o Tratado START, que é a Redução de Armas Estratégicas, assinado a 31 de julho de 1991, que proibia a ambas as partes de implantar mais de 6.000 ogivas nucleares e mais de 1.000 mísseis balísticos intercontinentais e aviões militares. E por fim, o tratado que o Albert estava a falar há um bocado. Super importante este tratado, assinado em Lisboa a 23 de maio de 1992. E acho que muito pouca gente conhece a existência deste tratado. E que eu acho que dos 3, ok, os outros são aqueles que são mais falados e com mais projeção, a nível de conhecimento cultural e generalizado. Mas o Protocolo de Lisboa foi super importante e eu vou deixar a Adriana explicar aqui. Portanto, este acordo entre os representantes da Rússia, da Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão estipula que todas as armas nucleares da antiga União Soviética presentes no solo destes 4 estados seriam destruídos ou transferidos diretamente para a Rússia. O acordo foi aceito por todos no final, mesmo depois de alguma tensão pela parte da Ucrânia. Portanto, se quiseres, sim, eu ia só dizer que basicamente este acordo foi feito com uma base e com a previsão de uma ajuda e de uma indemnização financeira e garantia de segurança por parte dos países nucleares em relação aos países não nucleares. Ou seja, ok, nós damos-vos assim? Sim, nós damos-vos todo o nosso material nuclear, mas em troca
vocês têm de garantir a segurança dos nossos países. Ou seja, em que nunca vamos ser atacados fora de um eventual conflito. Fora de um eventual conflito que ponha em causa a segurança dos próprios países nucleares. Porque mesmo que um país não seja nuclear, ele pode na mesma ter um exército e atacar o outro. Atenção. Exatamente, e é perigoso na mesma. Então aí é perigoso na mesma e as regras são quebradas. Ou seja, os acordos são quebrados. Super importante este protocolo, e é super importante mencionar que os Estados Unidos fizeram alguma pressão para que isto acontecesse, porque tal como, acho que tem um artigo sobre isso também que posso pôr na descrição, em como era totalmente do interesse dos Estados Unidos que isto acontecesse desta forma. As pessoas podem se perguntar, mas porquê então dar toda a capacidade nuclear a um país só? E eles mesmos disseram que preferiam lidar com um país, só com um país nuclear, ou seja, do que lidar com 4 diferentes. O que faz todo o sentido se nós refletirmos sobre o assunto. Até acho que há um vídeo, mas não sei se tem tradução portuguesa, um vídeo que nós vimos no Arte, penso, que fala precisamente sobre isso, em que falam exatamente dos tratados que foram assinados. Foi uma entrevista, se não estou em erro. Sim, eu acho que foi. Ou foi um artigo. Tem um pequeno contexto no início histórico, vídeo. E depois é tipo uma espécie de mesa redonda entre vários. Sim, em que vários convidados que falam sobre isso. Também podemos colocar, não há problema. Para quem compreender francês. E pronto, daí a importância deste protocolo de Lisboa, que muito pouca gente eu acho que sabe. Qual é o objetivo destes tratados? Como qualquer tratado, é trazer um equilíbrio e um acordo entre os países. Neste caso, equilibrar a amplitude militar de todas as grandes potências nucleares, ou seja, para que não exista uma capacidade exacerbada por parte de um país em relação ao outro. Ou seja, um tem 10.000 ogivas, o outro tem 5.000, quando sabendo que 2 ou 3 são suficientes quase para destruir o resto só sabendo isso é absurdo. Exato. Mas eles, não sei porquê, continuam a ir nesta direção. Não é propriamente do meu interesse, nem do interesse da população do mundo, mas pronto. Vamos dizer que eles quiseram seguir e a tecnologia seguiu nesta direção e pronto. É o que temos. Infelizmente. A ciência descobriu, a tecnologia está criada, temos de viver com isso, infelizmente. Podíamos ter utilizado a tecnologia para ir para outras direções, mas não, ok. Podíamos ter parado nas consolas, já chegava. Exatamente. Mas não, muitas pessoas dizem que não tem nada a ver com militar, consolas, mas uma grande parte da tecnologia que existiu hoje em dia, felizmente ou infelizmente, deve-se ao avanço da tecnologia militar. Muito bem. Portanto, seguimos com a reunificação alemã e o acordo da não expansão da NATO. Isto é super importante, pessoal. Tenham isto em conta, porque, na minha opinião, isto é uma das grandes... Como é que é de explicar? Um dos grandes motivos pelos quais a Rússia, neste momento, está em guerra, obviamente, com a Ucrânia, mas também com os Estados Unidos. Não é propriamente com a Ucrânia, eles estão mais em guerra com os Estados Unidos que outra coisa. Exatamente por causa do que o presidente, eu digo Gorbachev, não sei se é Gorbachev ou Gorbachev. O atual presidente em 1990 da Rússia, basicamente. Pronto, ok. Vamos dizer que o senhor Gorbachev, ou Gorbachev, aceitou a reunificação alemã, ou seja, da RDA e a RFA. Quando aquele tratado que falámos ainda há pouco. E uma das condições foi de a NATO não se aproximar das fronteiras russas, coisa que, como vocês podem ver, ou não sabem. O Sr. James Baker supostamente está em relatórios da altura, que vocês podem ler também na internet. Atenção que isto foi uma conversa relatada, que está documentada, mas infelizmente não está assinada. Exato, aparentemente não existe nenhum acordo em papel, o que foi um erro enorme da parte da Rússia. Enorme, um erro diplomático enorme. Não sei se por ingenuidade, penso que sim, ou porque seja pelo que for. Seja pelo que for, criam mais problemas do que outra coisa. O facto de terem deixado de andar e basicamente o facto de não haver um acordo carimbado e assinado é... Mais valia terem assinado e terem dito, ok, vamos fazer isto. E mesmo que as coisas corressem mal, eles ao menos tinham uma prova física de que os Estados Unidos tinham dito, ok, não vamos passar desta linha. Acabou. Nós que não somos nenhum diplomatas, nem... É fácil perceber porque se pensares, quando tu assinas um seguro
faz um seguro de qualquer coisa de casa, automóvel, seja o que for, tens de ter a prova escrita, tens de ter a prova assinada. Sim, exatamente. Não, na altura em que tu precisas que aquele seguro seja ativo e que tu dizes, mas eu assinei esta condição assim e está aqui o documento. Não é a mesma coisa que se o documento não estiver lá e disseres eu assinei esta condição assim e eles perguntam, então, mas aí onde é que está o documento? Sim, exatamente. É super importante Há sempre que haver provas físicas. fazer esta pequena comparação para perceber a importância de assinar documentos. Apesar das pessoas dizerem, ok, há burocracia, é como agora, por exemplo, as coisas não avançam porque é preciso assinar documentos, mas é preciso fazer isso. É super importante para que as coisas aconteçam factualmente no papel. Podes continuar. Pronto, portanto, como eu estava a dizer, foi uma conversa relatada em documentos, mas infelizmente não parece haver um acordo escrito entre nenhum dos presidentes, incluindo o James Baker, que era o secretário de Estado Do Bush. do pai. Era do pai do Bush. Exatamente. Okay? Em que ele disse, não vamos estender a organização militar da NATO para além da Alemanha, se não tenho para além da Alemanha. Sim, exatamente. Nem mais um polegar para além da Alemanha. Tecnicamente foi o que ele disse. Mas como vocês podem ver, a partir de 91, 14 países da ex-República Soviética e arredores entraram na aliança chamada NATO. Não é 1, nem 2, nem 3, são 14. E coincidentalmente são países que estão ali naquela zona, entre basicamente a Alemanha, fazem aquela meia-lua, digamos, Sim. entre a Alemanha e a Rússia. Mas para vocês também vamos colocar um mapa, que assim é mais claro para vocês. E cada um tem bases militares da NATO. Pronto. Portanto, obviamente, nós não estamos aqui para defender ninguém, estamos simplesmente aqui a citar factos. Portanto, imaginem que estão a viver num sítio onde estão rodeados de bases de armamento de outros países que, se calhar, a meu ver, sentem-se ameaçados e sentem-se isolados. O facto porque isso existe. E eles dizem que é para defesa, mas não. Isso cria tensão. A colocação de... Seja para defesa ou não, cria tensão e cria preocupações de segurança por parte dos países. Sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem, porque é o que nós estamos aqui a dizer, não estamos aqui para defender ninguém, simplesmente estamos a citar factos. E é só isso. Factos históricos. Um bocadinho desta parte. Sim, força. Super importante agora esta parte também. Objetivos atuais económicos e militares dos Estados Unidos ou Europa, incluindo a Europa e o mundo ocidental e da Rússia. Eu vou falar independentemente para cada um, alegadamente, como tínhamos falado, sim, alegadamente. Mas que está presente também numa entrevista super interessante feita por um ex-marine que serviu às Nações Unidas também na altura de não sei em que datas, mas penso que foi nos anos 90. Nos anos 90, eu acho que ele se aposentou nos anos 90. No fim dos anos 90. Sim, exatamente, foi isso. E que implementou tratados de controle de armas também, que se chama Scott Ritter. É super importante e podem pesquisar por ele no YouTube. Portanto, objetivos atuais económicos para os Estados Unidos, neste caso, será a divisão entre dois polos económicos, o polo ocidental e o oriental, ou seja, o polo ocidental sendo os Estados Unidos e países da Europa, e o polo oriental sendo Rússia, tudo que é Rússia, China e Coreias também. Penso. Coreias. Sim. Embora as Coreias eles começam a mostrar começam a aparecer um bocado, mas digamos que só entre a Rússia e a China. Eu acho que os principais é China e Rússia, segundo a nossa pesquisa, eram os dois polos principais. E o que é super importante lembrar é que já dá umas décadas para cá, por exemplo, a Alemanha, como vocês sabem, ela é super dependente do gás russo. Uma ligação que tinha sido criada pela Alemanha e pela Rússia e que era uma relação relativamente estável económica e que permitia um equilíbrio de tensões, tendo em conta o background histórico entre a Alemanha e a Rússia e tudo o que aconteceu nas guerras anteriores. Eles já tinham encontrado, digamos, ali um equilíbrio económico. Claro que são interesses económicos, evidentemente. Tu dás, eu recebo, eu dou, tu recebes. É isso. São trocas comerciais. Exatamente. E é super importante lembrar que dá uns anos para cá que eles têm vindo a ter relações algo estáveis. E o que é que vai acontecer com este conflito? Essas relações foram afetadas diretamente. Como vocês podem comprovar, qualquer canal de notícias, bom ou mau. Neste momento está muito tenso e muito complicado. Muito tenso e muito complicado. E
nós queixámos-nos que somos dependentes de países e queixámos que esses países podem um dia se virar contra nós, mas no entanto continuamos a fazer negócios com eles. Criticamos, mas fazemos negócios ao mesmo tempo, coisa que eu nunca vou perceber. Claramente. Mas pronto, não é para mim perceber, é para eles perceberem e é assim que acontece. Moving on. Portanto, não, são parentes que são importantes para perceber. Sim, eu sei que é obviamente. chato, mas é super importante. Não, mas às eu vezes estou de falar acordo. para perceber. Obviamente, eu sei que sim. Portanto, Sim. exemplos destes objetivos económicos. Energias fósseis, como já falámos do gás, neste caso, gás, petróleo, carvão. Setores industriais e alimentares, claro que sim. Por exemplo, a Ucrânia é super... Aparentemente tem planícies que permitem um grande cultivo de trigo e de cereais. Grupos financeiros, bancos, estou a falar de bancos, e criação de novas moedas internas para ambas as partes. Não se esqueçam que, por exemplo, Estados Unidos e a criptomoeda foi criada já há algum tempo, mas agora está a voltar a ficar presente. Muito presente. E quando eu digo isto, também falo, obviamente, da China, porque o sistema bancário chinês é diferente do da Europa e agora o da Rússia, eventualmente. Eles vão criar uma aliança, é o que eu penso. E aliás, eles já estavam um bocado no sistema chinês a nível interno, mas agora com este conflito penso que vão se aproximar cada vez mais. Não esquecendo, como eu estava a dizer, a criação de moedas internas para ambas as partes, ou seja, para o mundo ocidental e mundo oriental, vai criar efetivamente uma separação. E sabendo, por exemplo, um pequeno parênteses, que a Rússia sempre teve parcerias energéticas com a Ucrânia, porque é um país que está lado a lado, um país que sempre foram países, vamos dizer, irmãos. O que torna tudo ainda mais triste, tudo o que está a acontecer. Claro. Parcerias energéticas a nível do gás e a nível de combustíveis fósseis e transações alimentares também. Militares. Alegadamente, e mais uma vez, tendo em conta os documentos, segundo as nossas pesquisas que fizemos, militares dos Estados Unidos será integrar a Ucrânia na NATO. Porque isso sempre foi falado, e aliás, já em 2008, na cimeira, no memorando em Budapeste, se não estou em erro, posso estar a dizer mais, né? Mas penso que não, penso que foi em Budapeste. Foi em 2008, quando falaram na entrada da Geórgia também, e que depois desencadeou a guerra na Geórgia, o ataque na Geórgia, em que eles pretendiam e falaram em integrar a Ucrânia na NATO. E, consequentemente, calma, cansativo. Get together. Implantar bases militares nesse mesmo país, na Ucrânia. Vai ser um meme. Vou ser um meme, já sou um meme. Neste momento não sou eu o meme mais presente da internet. Toda a gente sabe quem é. Toda a gente sabe quem é. Objetivos militares da Rússia. Alegadamente. Obrigado. É sempre importante lembrar, porque as pessoas pensam que isto é a verdade última, ninguém está a dizer que é a verdade última, mas são factos que estão lá e que toda a gente pode pesquisar. Quem quiser. Impedir, como eu estava a dizer, objetivos militares da Rússia, vamos tentar não nos perdermos muito. Impedir a colocação dessas mesmas bases, obviamente, porque isso para isso é um problema de segurança para eles, ou seja, eles vão dizer, vocês vieram aqui pôr bases militares, então os nossos mísseis agora vão virar ao contrário e vão estar a virar para vocês. E a tensão que se cria é uma tensão desnecessária. Mas é uma tensão política, é uma tensão económica e é uma tensão militar. Ou seja, esses três fatores são interligados e eles agem em consonância uns com os outros. E é super importante perceber para perceber a tensão e porque é que estas coisas acontecem. Impedir a entrada da Ucrânia na NATO, como tínhamos falado também, ou seja, para contrapor a questão dos Estados Unidos. Mas eles não falaram propriamente na entrada da União Europeia, se bem que, como vocês sabem, a maior parte dos países que pertencem à União Europeia são países que fazem parte da aliança militar da NATO. Remover os grupos paramilitares ultranacionalistas, que falámos no primeiro episódio. Por favor, vejam o primeiro episódio. É super importante para compreender o background, todo este background, tudo o que está por trás disto. Grupos paramilitares ultranacionalistas opressores sobre as populações do oeste da Ucrânia. Eliminar reservas de armamento ilegal pesado que estão presentes no país e que foram durante muito tempo utilizadas nesses mesmos confrontos no oeste da Ucrânia para massacrar pessoas.
E Ok. isso pode ser visto no Ukraine on Fire, no documentário, e no Revealing Ukraine, vocês também Exatamente. têm Atenção que quando falamos análises do disso. Ukraine on Fire, não é o Winter on Fire, do Sim, por favor, Netflix. tenham em consideração Podem ver os isso. três, e aconselho que vejam os três, mas o Ukraine on Fire e o Winter on Fire não são o mesmo documentário. O documentário que nós pusemos em descrição no primeiro vídeo é o Ukraine on Fire, feito por um americano, que está disponível no YouTube. Não Sim. é aquele que está feito no Netflix. Não é aquele que está presente na plataforma do Netflix. Atenção. Por acaso já houve pessoas que vieram discutir connosco em relação a este assunto porque pensavam que nós estávamos a falar de um documentário e afinal estávamos a falar de outro. Exatamente. É só isso. E há altas entrevistas e reportagens feitas um pouco por toda a parte no YouTube, mas também podemos deixar na descrição. Como sempre, Aliás, deixamos encontramos aquela recentemente, outra reportagem especial feita por um francês que tem legendas em inglês, que acho que é Uhum. super importante colocar porque explica também e mostra, sobretudo, a questão da russofobia e foi aquela o opressão. documentário que vimos ontem? Sim. Ok. Sim. Sim, nós também vamos deixar então colocar esse esse. documentário na descrição. Super importante aqui um parênteses que eu queria fazer. Quando nós estamos a tentar, eu não sei se concordas comigo, quando nós estamos a tentar negociar com alguém que inicia um conflito e uma agressão a outro país, super importante de não irmos pelo caminho de demonizar essa pessoa. Seja o Trump, seja o Joe Biden, seja o Marcelo. Pronto, o Marcelo, coitadinho, ele faz o que pode pelo nosso país. Não, mas é verdade. Neste caso, António Costa. Neste caso, sim, o primeiro-ministro, mas estou a falar de presidente Sim. da República. Okay. Seja o Macron, seja o Erdogan, da Turquia, seja o Putin. Seja que chefe de Estado for. Quando eu vejo comentários na internet, e peço desculpa se calhar estou a ser um bocado agressivo, mas acho que estou a ser coerente. Aliás, o objetivo é ser coerente. Quando vejo comentários na internet, é cortar-lhe a cabeça. É que quando eu olho para os comentários, a maior parte dos comentários não discutem nenhum assunto ou nenhuma parte do assunto em concreto. Não, porque as pessoas, a meu ver, as pessoas não têm informação nenhuma em relação Exatamente. a nada e Dizem, gostam ok. só de fazer, como é que se diz? Hate speech. É Exatamente. simplesmente serem agressivos nos E comentários. nós vamos resolver uma agressão com mais agressões. Não. É que Ok, isso... eu percebo, tem uma pessoa, é a pessoa que está ali. Mas não estamos mais na Idade Média, minha gente. Nós cortamos a cabeça ao bicho. Cortamos a cabeça ao bicho. Bem em 3 a seguir. É isso que é preciso perceber. E seja ele, seja o Biden, seja o Trump, seja quem for. Se nós queremos restaurar a paz, Não é com agressividade. não é com agressividade. E tipo, eu lembro-me porque eu próprio, eu acuso-me. Porque quando foi a altura do Trump, há uma banda que eu gosto bastante, que é os Municipal Waste, e eles tinham feito uma t-shirt que eu achei extraordinária, em que tens basicamente o Trump a arrebentar os miolos com uma arma. E eu quis comprar essa t-shirt e não o fiz, porque acho que, apesar de eu perceber, aliás, o vocalista disse que tinha sido uma brincadeira, mas é uma brincadeira que há um contexto por trás daquilo, e as pessoas violência nunca é a solução para resolver. Infelizmente as guerras acontecem. As guerras acontecem e matam pessoas. Mas é assim, as guerras são assim. E não podemos, se queremos, é como por exemplo, ok, nós vamos, o que é que vai resolver atacar e chamar nomes a uma pessoa? Não resolve nada. Primeiro, a pessoa não vai ouvir. A pessoa está mais que habituada a ouvir esse tipo de coisa, por parte da opinião pública. E não resolve nada. Quando, por exemplo, o presidente francês, ele faz imensas chamadas telefónicas com o Putin. Sim, e que é super importante. Ele diz, ok, é cansativo. Porque ele tem uma agenda a cumprir e nós temos outra. É cansativo. Mas é verdade que ele faz. Mas é verdade que ele faz. E ele não vai dizer, olha, tu és um bicho. Ok, é muito bonito dizer, fizeste bem mal, atacaste um país, toma lá uma palmadinha na mão. Estás a ver? Fizeste, foi mal. Portaste-te mal. Agora vais ficar de castigo. Sabes que agora não recebes a tua mesada. Que é isso que eles estão a fazer com as sanções. Ok, eu percebo. Mas as sanções vão cair no povo, principalmente. É exatamente nesse ponto que... Questão que vamos falar no terceiro episódio, não percam. O terceiro episódio, super importante.
Mas só para perceber, é como por exemplo, vamos mais outro exemplo. Ok, todos nós conhecemos a questão do terrorismo. Uhum. Imagina que vamos virar-nos para um gajo da Arábia Saudita qualquer, mas tu és um bicho, tu és este, tu és aquele, tu és um assassino de crianças, tu és isto, tu és aquilo. Uns meses depois, as pessoas em Paris, na Torre Eiffel, que trabalham lá, vão estar, pois foi isso que ele disse ao gajo da Arábia Saudita, pois, se calhar. E 2 ou 3 explosões no teatro, não sei de onde, 2 ou 3, 2 ou 3 atropelamentos, tipo no meio de Paris. Exatamente como aconteceu. Como aconteceu lá e em Inglaterra. E depois bem todos queixar outra vez dos ataques terroristas. No entanto, andamos a... Enfim. Tudo isto só para resumir e perceber que, ok, embora eu perceba, é bem bonito ter papel higiênico com a cara do Putin, isso já existia em 2014, isso não é recente. Bem engraçado e toda a gente se ri e tal, mas leva a conversas sem fundo. E a comentários sem... E há outra coisa que eu gostava de acrescentar. Só porque estamos a ser objetivos e a dizer coisas que existem em livros de história ou coisas que são factuais em documentos... como é que eu te explicar? Documentos de Estado, ou seja lá o que for, não quer dizer que nós estejamos a apoiar lado algum. Exato. Eu não estou a apoiar ninguém, o Álvaro não está a apoiar ninguém, eu quero é paz e sossego na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu quero lá saber, eu quero é que tipo volte tudo ao normal, comecem, andem aí todos aos beijos ou a roubar-se uns aos outros, é igual, desde que tudo. Agora a matarem-se não, tipo, a matarem-se não. Ainda por cima 2 países que têm tanta história. Têm tanta história junta, porquê? Mas era só isso que eu queria. Porquê? Porque interesses de outros países. Exatamente. Era só isso que eu queria dizer. Porque muitas das vezes, cada vez que nós começamos a falar com alguém sobre olha, por favor vê este documentário, ou vê isto, ou vê aquilo em relação a esse assunto, não estejas com más informações. Vêm-nos, por exemplo, dizer, ainda desta semana não me aconteceu, falei com alguém em relação a uma postagem que eles fizeram sobre o Zelensky a dizer que queriam que fosse o próximo presidente de Portugal, e eu disse, olha, amiga, em vez de estás a fazer esse tipo de comentários, por favor informa-te em relação às pessoas que tu estás a dizer X ou Y. Ok? Porque se vocês forem procurar sobre o Zelensky, não percam o 3º episódio, vocês vão ver que ninguém é um anjinho aqui. Claro. O Putin não é um anjo, o Biden não é um anjo, o Zelensky não é um anjo, ok? Ninguém é um anjo. Portanto, por favor, informem-se antes de começarem a dizer coisas sem noção ou começarem a postar coisas na internet, ou seja lá o que for. Façam a vossa pesquisa, tal e qual como nós fizemos a nossa, e não estamos a dizer que isto é a verdade absoluta, mais uma vez, mas por favor deixem-se de emoções, deixem-se de sensacionalismos, sejam racionais. Já sabemos que é triste ver um vídeo com mini violinos por trás a dizer crianças morrem. Crianças morrem ali, crianças morrem mas lá também, em baixo. Exato, tipo, é a mesma coisa. Não morrem só na Ucrânia, morrem tipo, no Médio Oriente de não sei quantas crianças por dia e ninguém fala nisso, ou a maior parte das pessoas nem sequer se lembra. E é muito triste ver 90% dos comentários, na maior parte dos posts, que são só diz Putin, 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 vamos tirar-lhe a cabeça. É uma desgraça. Não vejo ninguém a comentar. Olha, sabes o acordo que eles fizeram? Sabes que esta semana foi lançaram mais sanções à Rússia neste campo, neste e neste. Sabes que tomaram a medida X ou a medida Y? Não vejo ninguém fazer isso. Vejo só, morte de criança. É mau. Guerra é assim. Questão super importante também, quando queremos resolver um problema diplomático e um conflito, neste caso, uma guerra entre 2 países, e que uma pessoa, porque é preciso ouvir o que o Presidente diz, que eu acho que muitas pessoas também não viram nem ouviram o discurso dele. Era isso que não ouviram o discurso do Putin. Claro que eu ouvi, porque eu gosto de me informar, saber. Nós ouvimos todos os lados. Exato, para poder ter informação. Ouvi o que disse o Biden, ouvi o que disse ele, ouvi o que disse o Putin, ouvi o que disse o Zelensky. E quando alguém, tão simplesmente este conceito, quando alguém diz que existe um conflito, existe um problema que está a acontecer dentro de um outro país, que é preciso ser resolvido, neste caso a questão dos grupos paramilitares e das agressões aos civis no oeste da Ucrânia, tu como presidente que está no exterior de outro país, o que é que tu tens de fazer? Ok, vamos averiguar se isso é verdade. Não é preciso ir muito longe, porque como falámos já, existe um grupo que chama-se, uma organização aliás que chama-se OSCE, eles fazem vigilância e controle nas fronteiras de muitos países. E uma das situações foi precisamente, como tínhamos já falado isso no primeiro episódio, na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Existem relatórios que eu vou colocar disponíveis para vocês
vocês verem. E é preciso, se alguém diz que existe que uma agressão está a acontecer à população num determinado país, é preciso averiguar. É preciso fazer ok, vamos ver o que é que está a acontecer e vamos falar. Será que eles já sabiam? Não sei. Mas os relatórios estão lá. Os relatórios existem. Os relatórios que o Albert está a falar têm a ver com cessar-fogo. Cessar-fogos, tempos de espera, por exemplo, nos controlos, nos pontos de controle militar. Quantas pessoas faleceram? Em relação a vários tipos de violações também, quer de cessar-fogo, quer de... Sim, exatamente. Ou seja, aquilo que é feito está tudo nos relatórios. Quer seja de um lado, quer seja do outro. E é preciso consultar. É preciso analisar. É preciso analisar. E quando digo isto para nós, quando digo isto para os representantes dos países, digo isto também para a população. Para nós, se realmente querem estar informados sobre a situação, porque senão não vale a pena. Estamos aqui todos a discutir algodão. Ver precisamente esse tipo de documentos oficiais que são super importantes, ver também médias independentes que estão no local, que existem, que vamos deixar na descrição, de jornalistas, incluindo jornalistas americanos, desculpem, estou um bocado nervosa, que estão lá e que vivem no Donbass ou que vivem na Ucrânia há anos e que fazem lá a vida deles e que estão a entrevistar o povo e perguntam quem é que está a bombardear quem. Casado com uma ucraniana. Sim, um dos jornalistas é casado com uma ucraniana. Portanto, por favor, vejam por vocês quem é que está a bombardear quem é que está a manipular esta situação toda, o que é que está a acontecer. E atenção, eu não estou a dizer quem é que está a fazer o quê. Eu vou deixar, obviamente, vocês o povo chegarem a essa conclusão. fazer as vossas pesquisas. Deixem-se de sensacionalismos. Claro que bombardeios e ataques existem dos dois lados. Obviamente dos dois lados. Eu não estou a dizer que lado ou outro é melhor que o outro. Só temos de perceber quem é que começa, em que altura começam, o porquê que começaram. E há outro aspecto importante. O povo, neste caso, o povo ucraniano está a ser usado como escudo humano. Mas vocês aí podem ver por quem. Os vídeos estão disponíveis. Para quem não percebeu, por favor, enviem-me mensagem, se for preciso. Eu traduzo, se for necessário. Mas segundo os vídeos que nós estamos a ver, a história que está a passar nos média, nas televisões daqui, é muito mal contada. E não é propriamente aquilo que está a acontecer. Mas eu não me vou alongar mais, porque vocês têm as informações. Isso vai ser a parte do terceiro episódio também. Vocês têm as informações todas disponíveis. Não sei se queres continuar. Íamos só falar agora. Temos aqui um segmento e depois o episódio vai acabar. Em como a NATO utilizou grupos paramilitares ultranacionalistas a seu favor. Tens mesmo um problema com essa palavra? Militares. Eu tenho problemas com paramilitares. Damn it. Paramilitares. Isto é tudo alegado, não é? Alegadamente, exatamente. Estamos a fazer estas acusações, não fui eu que escrevi, nem exatamente, Karim, nem assinei. Não fomos nós. Isto vem, as palavras que nós agora vamos dizer, vêm de um jornalista de investigação independente do Reino Unido, não somos nós. Portanto, também vamos deixar o vídeo em que ele fala precisamente sobre este assunto na descrição. Vocês podem ver o vídeo e podem ver com um bocadinho mais eu sei que vocês já perceberam que vão ter ligações para tudo e mais alguma coisa, mas não quero mais relembrar. Sim, exatamente. Mas pronto, por muito chato que seja. O que estamos a dizer aqui é tudo alegado, não é dito por... Ou seja, as conclusões não são feitas por nós, portanto, movem on. Se quiseres, continua. Posso continuar? Portanto, temos um conceito muito importante que podem pesquisar e é super importante para perceberem também. Conceito de estratégia de tensão. O que é isto? É um grupo de pessoas que executam um plano que promove conflito social. Ou seja, um tumulto, uma reação, com o objetivo de criar uma opinião pública favorável à implementação de um sistema, seja esse sistema social, económico ou político, e que é promovido, um grupo promovido e apoiado por esse mesmo grupo de pessoas que incita ao conflito ou que promove essa tensão. Vou falar mais à frente também do que são false flag ops ou operações de bandeira falsa. Portanto, em relação aos Estados Unidos, ao longo dos anos, em vários países, por exemplo, aconteceram várias operações que, se não estou em erro, também existe outro nome para essas operações, que é Stay Behind ou Stay Back Operation. Stay Behind. Não sei ao certo. Mas pronto, podem pesquisar. Eu posso pesquisar. Enquanto estás a falar, podem, eu posso ver. Se quiseres, se faz favor. Podem pesquisar
por Operação Gládio, ou seja, Operação Gládio foi Operação Gládio e Massacre de Bolonha, que foram 2 acontecimentos em Itália. Operação Gládio, tecnicamente foi uma espécie de... Desculpem, eu tenho aqui no computador. São as operações Stay Behind, que querem dizer ficar atrás, que constituíam redes clandestinas ligadas à NATO durante o período da Guerra Fria. Exatamente. E isto está tudo disponível na internet. Portanto, a Operação Gládio foi, por exemplo, foi uma operação alegadamente que aconteceu em Itália, já não sei em que cidade, em Milão, não sei se foi em Milão, isso não posso precisar. Foi uma operação que aconteceu com o objetivo de que houvesse uma mudança na tendência política nessa altura, ou seja, foi criado uma espécie de conflito em que um certo grupo foi acusado de perpetuar esse mesmo conflito, com o objetivo de que a opinião pública mudasse o seu sentido, o seu sentido ou a sua perspectiva política. Temos em seguida o Massacre de Bolonha, e esse aí foi a implementação de explosivos mesmo numa gara em Bolonha e que provocou a morte de bastantes pessoas. Temos ainda o exemplo da Piazza Fontana, que também foi um ataque. E tudo isto são exemplos de alegadamente planos que são postos em prática para mudarem o sentido da opinião pública a nível político, sim, sobretudo, e a nível de escolhas políticas, para que as tais agendas e as tais vontades desses grupos que estão por trás dessa pressão e dessa tensão, para que essas agendas sejam cumpridas. Temos também, por exemplo, aqui um atentado no Rio Centro no Brasil, também podem pesquisar sobre isso. Não vamos entrar em detalhes sobre cada um porque é demasiada informação e só quero que vocês percebam que essas operações alegadamente existiram e que pesquisem sobre elas. Não me cabe a mim estar aqui a explicar todas e cada uma delas. Missões com grupos paramilitares também, neste caso na Ucrânia, no estrangeiro, treino militar. E isso podem ver nesse tal vídeo que nós mencionámos, de um vídeo que foi feito pelo Asa Winstanley, é isso? Sim. Na rede Mint Press. Ele fala mais em detalhe sobre isso e explica bastante bem a que é que tudo isto se refere. Vamos falar também que, quer nos Estados Unidos, como eu falei ainda agora, na Rússia também aconteceram, mas foram chamadas de False Flag Operations, ou seja, operações de bandeira falsa. E o que é que isso quer dizer? Basicamente são operações que também são levadas a cabo com o objetivo de justificar e agora lembrei-me aqui de uma coisa. Um exemplo super conhecido e que foi super falado, que foi o exemplo do 9/11. Sim, mas eu acho isso alegadamente, mas existem documentários sobre isso e é isso que é o mais interessante. Mas isso tens que dizer mesmo alegadamente. Alegadamente que isso seria uma false flag operation também. Deixe-nos investigar essa parte. Portanto, também evidentemente cometidos pela Rússia. Em 99, um false flag operation em que aconteceu um ataque da Rússia pela Rússia. Da Rússia pela Rússia, ou seja, um explosivo. Na Rússia, desculpem, na Rússia pela própria Rússia. Exatamente. Em que foram alegadamente colocados explosivos num edifício e depois houve um grupo de chechenos que foram acusados. Sim, isto historicamente foi uma justificativa para terem uma guerra direta com a Chechênia. Okay. Isto alegadamente, segundo as nossas pesquisas, foi por isso que esta operação aconteceu. E tens o incidente de Mainila, que foi um pouco a mesma situação, mas em relação à Finlândia, ou seja, em que eles havia uma tensão entre os dois países, entre a Rússia e a Finlândia, porque são países que estão relativamente próximos, acho que até estão ligados. Sim, geograficamente estão muito próximos. E que foi isso foi mais anterior, foi em 1939, mas que culmina tem o mesmo conceito por trás, ou seja, uma agressão que acontece num país, basicamente para justificar a intervenção. Exatamente. Por parte do país atacado nesse mesmo país, ou seja, no suposto país agressor. E essencialmente chegamos
ao fim do episódio, porque era um pouco isto que tínhamos planeado falar. Neste E já, episódio, acho que já sim. foi bastante informação, até mais que no primeiro, se não estou em erro. Sim. Mas tem muitos lados que é preciso explorar, não podemos só ver um lado, como já dissemos, temos de ver vários lados. Claramente. Obviamente, como dissemos, de um lado e do outro acontecem Crimes. crimes, sem dúvida. Exato. E tudo reside na compreensão para que possamos chegar a um equilíbrio e a um consenso. E quando falamos, hoje em dia, e eu penso até que, queria só deixar aqui um ponto esclarecido, a opinião pública é super importante na tomada de decisões por parte dos governos, porque quando nós influenciamos a opinião pública, indiretamente ou diretamente, como vocês quiserem ver a questão, influenciamos as ações do governo. Porque imagina, se temos uma população inteira a dizer mas o que é que eles estão a fazer? Por que é que eles tomaram aquela decisão? Bando de X e bando de Y. E eles vão, pois, mas a população está a dizer isto e X, e se calhar isso não é bom, não vai ser bom, É não vai melhor ser bem mudar o visto pelo nosso curso governo, porque senão podemos, da nas ação. próximas eleições, podemos não estar aqui. E então, é por isso que é super importante que as pessoas percebam que a opinião pública joga muito. Claro que os média manipulam e controlam um bocado E esse controlam a aspecto. narrativa da maneira como Controlam a sua querem. narrativa e, por sua vez, controlam a opinião pública, a opinião das pessoas, Sim. a maneira das pessoas pensar, de certa forma. É assim, é os procedimentos que são postos em evidência, em obra, e é assim que funciona. Eu Super concordo denso. plenamente com aquilo que o Álvaro está a dizer, porque segundo aquilo que eu... Estou farto, meu. Estou farto. Segundo aquilo que francamente. nós temos investigado, e nós passamos horas e horas e horas e horas e horas a ver documentários, a ver vídeos de jornalistas independentes, a ler Eles documentos. vão dizer isso, mas se eles só fazem isso da vida deles. Nós Não. também trabalhamos. Não. E eu tenho uma empresa, o Álvaro trabalha numa empresa, portanto, pronto. Não é esse o caso. Mas sim, nós passamos muito tempo a investigar nos nossos tempos livres, obviamente, e para podermos também falar com vocês e ter factos coerentes. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Façam a vossa pesquisa. Ou seja, eu acho que no terceiro vídeo vão ver um bocado mais Essa parte da manipulação mediática e daquilo que acontece no mundo, obviamente, que tem a ver com a opinião pública, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com isto e com aquilo. Portanto... E super importante, só aqui é mais um pequeno ponto, super importante, super importante. Sempre que lerem qualquer coisa, sempre que virem um vídeo, em relação a tudo que é dito e mostrado, é preciso um bocadinho de tempero, pessoal. Tempero, é preciso temperar para chegarmos ao bom ponto de cozedura. É preciso temperar e ter muito cuidado com aquilo que se lê e com aquilo que se vê. Pesquisem, questionem. Pequena brincadeira aqui, mas é verdade. Pesquisem, questionem, investiguem, façam as vossas pesquisas. Só porque não gostam da pessoa X ou Y, não pensem que não é importante pesquisar sobre esse assunto. Façam as vossas pesquisas em relação a tudo e sejam imparciais e vão pesquisar ambos os lados. É só isso. Exatamente. E tenho a dizer que tenho muito respeito pelas pessoas que não se pronunciam, porque é preciso dizer também isso. E eu sigo muitas bandas que gosto, muitas pessoas que nos seus trabalhos falam imenso sobre a guerra e sobre as consequências da guerra, e não os vejo pronunciar-se porque sei perfeitamente que não é um assunto fácil, e quando nós não temos informações concretas sobre o assunto que possamos apresentar, ou que não temos a certeza, ou que simplesmente não desenvolvemos muito ainda o assunto internamente, ou seja, nós mesmos não desenvolvemos, muito respeito e muita admiração até pelas pessoas que não se pronunciam, porque as pessoas, mas tu não te pronuncias. Não me pronuncio, mesmo eu não tenho muita vontade de me pronunciar. Se não tens nada assim de... Não tens nada de concreto a dizer, não digam nada. É melhor não espalhar a chama. Sejam conscientes daquilo que postam, daquilo que dizem, daquilo que escolhem acreditar, porque... A escolha é vossa, de qualquer maneira. Mas façam a vossa pesquisa primeiro. Os resultados a gente verá no futuro. Exato. We'll see.
obrigado por terem estado connosco mais uma vez. É super importante que vocês interajam também connosco. Deixem-nos nos comentários aquilo que vocês acharam sobre o episódio. Bem ou mal. Se gostaram, se não gostaram, se têm questões, se concordam, se não concordam. O que vocês O que quiserem. vocês decidirem que é Só não importante para vocês insultem. é importante para nós. Só não insultem, ok? Até agora não tenho que me queixar, mas por favor sejam coerentes e se tiverem alguma coisa que realmente é importante acrescentar, nós somos É porque abertos à discussão. o objetivo, como nós já dissemos mais que uma vez, mas nunca é importante. É importante sempre, aliás, é importante nunca esquecer é que nós não estamos aqui para que vocês acreditem em nós. Estamos aqui para que vocês façam uma pequena reflexão vós mesmos. E a partir daqui peguem nisto e façam a vossa própria pesquisa. Façam a vossa própria pesquisa, exatamente. Super importante, nunca é demais relembrar. Exato. Pessoal, muito obrigada. Mais Fiquem. uma vez. Não percam o próximo episódio, porque vamos falar. Posso dizer um bocadinho do que é que vamos falar? Não vou revelar tudo. Mas vai haver fake news na. Desculpem. Vai haver. Está na hora do chá. Vai haver fake news, pessoal. Para acalmar. Portanto, olha, beijinhos e até à próxima. Fiquem bem, pessoal. Tchau.